Os capítulos de 36 a 39 de Isaías contam alguns fatos ocorridos no reinado do rei Isaías. Até o 35, a gente tem visto um conteúdo relacionado a profecias contra a Síria, aquele período assírio, todas aquelas ameaças de invasão. À frente, depois do capítulo 39, ou seja, do 40 até o 66, a gente vai ver o período babilônico, vai ver outra ameaça que vai aparecer contra Israel. E esse trecho do 36 ao 39, como diz o nosso comentarista, funciona como se fosse uma dobradiça do livro. Sai de uma parte, que é a ameaça da Assíria, e depois vai para outra parte, que é o período babilônico, em que o reinado de Judá vai ser levado cativo para a Babilônia. Todo o livro de Isaías nos relata a respeito de crises que o povo está vivendo e como o povo lida com estas crises. As crises são normais, normal é uma palavra ruim, mas são comuns em nossas vidas, elas acontecem e acontecem o tempo todo. Como nós lidamos com elas? A quem nós recorremos? Quem é aquele que resolve os nossos problemas? Essas crises todas vividas pelo povo nos ensinam a viver. Em especial nesse trecho do 36 ao 39, as crises na vida do rei Ezequias mostram pelo menos 3 experiências ali, experiências em que Ezequias pôde confiar e experiência em uma delas em que ele tropeçou, né? 2 experiências, ele vai falar sobre fé e sobre oração. Vou falar fortemente sobre a fé que o rei teve. Ele vinha lidando com o problema da Síria de forma errada, de repente ele cai em si, que até aquele recurso que ele tinha, que era achar que que o Egito iria fazer frente à Síria e ia livrar Judá desses problemas, até aquele momento ele estava assim, né? Quando ele vê que nem isso vai funcionar, aí ele cai em si e ora a Deus, e aí ele realmente pede a Deus e tem fé em Deus, e Deus o livra. Logo depois vai aparecer uma segunda experiência relacionada a uma enfermidade que era para morte. E Ezequias de novo se coloca na presença de Deus, se derrama na presença de Deus, pede mais um tempo, pede mais que ele continue a vida dele, e Deus lhe dá mais 15 anos. E a última experiência, que também está no nosso título aqui, é o orgulho. O orgulho de Ezequias, quando no capítulo 39, ele recebe uma comitiva da Babilônia, porque o rei da Babilônia ficou sabendo que ele ficou doente, e aí manda presentes, isso e aquilo, e ele mostra todo o seu orgulho no reino, mostrando todas as riquezas do reino de Judá. E Deus não se agrada daquilo. Bom, esses 4 capítulos então vão falar desses temas. Lembrando aqui que o rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele governou de 715 a 686 a.C. Alguém me perguntou aí por que conta ao contrário. Então, no nosso calendário nós temos como ponto central o nascimento de Cristo. Então, nós estamos no ano 2025, depois que Cristo nasceu, a contagem é assim. E os fatos anteriores funcionam de forma invertida, ou seja, é 1 ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, ou seja, a última revelação do Velho Testamento está 400 anos antes de Cristo. Aqui, no caso, esse rei governou 715 anos até 686 anos antes de Cristo vir. Ou seja, a contagem está ao contrário por isso. Tá certo? Porque o nosso referencial ali, o referencial do nosso calendário atual é o nascimento de Cristo. Tá bom? Então, Ezequias, 13º rei de Judá,
a história dele aparece aqui em Isaías, do 36 ao 39, porque Isaías foi o profeta que profetizou, que não interferiu, mas que estava ali presente no reinado de Acás, de Ezequias e outros reis. Então Isaías estava ali presente. Tá? E Isaías conta o que aconteceu com o rei Ezequias nesses 4 capítulos. Mas você sabe que a história dos reis de Judá e de Israel estão escritas nos livros de Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas e 1ª e 2ª Reis, que a gente já estudou em outro tempo aqui atrás, né? Então no canal aí você vai achar estudos sobre reis e crônicas. E por que reis e crônicas? Porque eles narram os mesmos fatos. Não são um texto repetido, porque são pontos de vistas diferentes, mas os livros de reis e os livros de crônicas narram os reis de Israel e os reis de Judá. E de 2ª Crônicas, do 29 ao 32, ou de 2ª Reis, do 18 ao 20, você vai encontrar a história do rei Ezequias. Inclusive, algumas passagens parece que um copiou do outro, porque é tão igualzinho, parece que aquilo ali foi a citação de um livro para o outro, não tinha esse problema de direitos autorais e coisas dessa natureza, pirataria, né? Então, na realidade, a gente vê que os textos são tão parecidos, narram quase da mesma forma os eventos, que parece até ser uma cópia. Bom, Ezequias, ele fez uma coisa sensacional. Os reis, até o rei anterior, vinha numa batida ali, vinha num sentido de levar o povo a ser um povo idólatra. Então eles deixavam que a idolatria e a adoração dos outros deuses que tinham em volta invadissem o povo. E isso fazia com que o povo fosse idólatra. Mas Ezequias, ele fez uma reforma, como se fosse uma reforma protestante. Ele chegou e limpou o templo, tirou altares e ídolos e coisas que não agradavam a Deus. Então ele buscou voltar o povo, orientar de volta o povo para a verdadeira adoração, para a adoração como Deus queria, né? E num curto espaço de tempo, a Bíblia diz que ele reinou a partir dos 25 anos, se eu não me engano, né? Um curto espaço de tempo, ou se ele reinou 25 anos, não sei. Um curto espaço de tempo ele teve 3 crises aqui que ele teve que lidar no seu reinado. A primeira crise era a invasão internacional. Era uma crise internacional, a invasão da Assíria. A Assíria vinha tomando tudo, vinha arrebentando, vinha invadindo cidades e ameaçava tomar todo o poder. Essa foi a primeira crise. A segunda crise foi uma crise pessoal. Isaías foi cometido de uma doença e ele estava à beira da morte. E a terceira crise, que o nosso comentarista chama de crise nacional, foi a visita desses embaixadores da Babilônia. As 2 primeiras, Deus ajudou ele a vencer. A terceira, ele tropeçou. E ele tropeçou porque errou, porque não buscou Deus, não viu ameaça, achou que estava tudo bem, e de fato era uma grande ameaça. E a sua história, a história de Ezequias, nos mostra lições valiosas sobre oração e fé, fé e oração. E entregar os nossos problemas, de fato, entregar os nossos problemas nas mãos de Deus. É fácil fazer isso quando nós estamos em aflição. É fácil fazer isso quando a gente vê um grande problema. Às vezes a gente até demora, que foi o caso de Ezequias. Começou buscando ajuda no Egito, no rei do Egito, no faraó, e só lembrou de pedir a Deus quando a ajuda do Egito não estava fazendo efeito. Então muitas vezes a gente busca em nossas próprias forças a solução do problema e esquece que a solução mesmo, quem pode nos dar é Deus, não somos nós. Mas quando ele parou, lembrou disso
e se voltou para Deus, Deus atendeu seu coração nessas duas primeiras empreitadas, na invasão da Síria e na sua doença. Agora, quando vieram os embaixadores da Babilônia, ele foi e mostrou tudo, e teve maior orgulho de tudo que tinha, do seu poder, do seu ouro, da sua riqueza. E disso Deus não se agradou. Ele tropeçou e tropeçou feio nessa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas vamos lá. Essa então é a lição de número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 84. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, tem o PDF da revista, você baixa e pode acompanhar as lições conosco ou usar até na sua igreja, ok? O título dessa lição, dessa revista, é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Essa revista foi escrita pelo pastor Fábio Martins, nossa lição de número 10, que tem por tema orgulho, fé e oração. Texto base Isaías 36 a Isaías 39. Se você tiver um tempo, aliás, eu recomendo fortemente que leia os 4 capítulos inteiros antes de estudar a lição. E se tiver um tempinho a mais e não lembra da história do rei Ezequias, volta lá em Reis, volta lá em Crônicas e lê. Mas só lê o mesmo texto. É bem parecido, mas você vê que um livro ou outro traz um detalhe e que às vezes aquele detalhe acrescenta bastante na história. Ok? Nosso tópico de número 1 fala um desafio internacional à fé. A fé como desafio internacional, que interessante, né? E aí a gente fala dos capítulos 36 e 37 de Isaías. Ezequias, ele é confrontado por Senaqueribe no ano 701 antes de Cristo. Acais, o seu pai, o pai de Ezequias, que foi o rei anterior, é o que vinha reinando até o capítulo 35, por assim dizer, ele também foi confrontado por Deus. Tem um paralelo bem interessante quando você lê Isaías 36 e Isaías 7, né? Porque em Isaías 7 diz que Isaías vai levantar. Cadê? Isaías. Ô, papai. Peraí que eu perdi aqui. Isaías 7 e Isaías 36. Pronto. Vão dizer que o local onde os dois foram confrontados está ali, ó. Isaías 36, de 1 a 6, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho, no campo do lavadeiro. Esse campo do lavadeiro, esse local, esse açude, esse aqueduto, esse campo do lavadeiro, que eu li aqui em Isaías 36, também aparece lá em Isaías 7. Lá em Isaías 7, Isaías está profetizando contra Israel e contra a Síria, que estavam querendo que Judá se unisse a eles com o Egito, se unisse a eles, contra a Síria, né? E ameaçavam, Israel e Síria ameaçavam invadir Judá se não fizessem isso, ok? E lá Deus falou para Acais, né, por intermédio de Isaías, que pedisse um sinal a Deus, e ele não quis. Esse campo do lavadeiro é a casa de Davi, ok? É o lugar onde a Síria, agora no capítulo 36, vai humilhar o rei Ezequias e Deus de Israel. O juízo de Isaías, lá no capítulo 7, né, profetizara, havia chegado, e Yahvé milagrosamente libertou o seu remanescente fiel, cumprindo suas palavras. Se você ler todo o capítulo 36 e 37, você vai ver isso aí. Vamos lá.
A história estava mais ou menos aí. Senaqueribe era rei da Síria. Ele reinou na Síria de 704 a 681 a.C. E Senaqueribe resolveu atacar Judá. Atacou Ezequias, Judá, rei de Ezequias, rei de Judá, estou tocando tudo hoje, tá triste, que reinou de 727 a 698 a.C. E o caso foi que ele vinha atacando do norte para o sul, num determinado momento, Ezequias resolve meio que se render e pagar um tributo, pagar algo para a Síria, para que a Síria parasse de ser contra. Segundo Reis 18, de 1 a 7, diz assim: o reinado de Ezequias, de Judá, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos, pronto, tá aí. 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos em Jerusalém. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor fez com ele. Para onde quer que saía, lograva êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então a Síria queria que Israel servisse. E Ezequias disse: não vou servir. Aí, esse capítulo 18 de 2 Reis, avança um pouquinho mais, do versículo 13 ao 16, conta que Senaqueribe já está invadindo Judá, já tomou Israel e está invadindo Judá. 2 Reis 18, 13 diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, então 25 mais 14, ele estava com 39. Subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros aos reis da Assíria, a Laquis, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Síria. Então, perceba que havia ali a invasão sendo executada, várias cidades fortificadas de Judá já estavam sendo tomadas pela Assíria, e Ezequias tenta uma trégua do tipo que depois, mais à frente, a gente vai ver Israel dominada pelos romanos no tempo de Jesus, pagava-se um imposto e Roma não invadia, não fazia guerra. Então ele ofereceu entregar-se e pagar um tributo. Ele ofereceu isso: olha, então eu ofereço aqui quanto você quer. Senaqueribe disse que queria, mas depois Senaqueribe continuou avançando e tomando Jerusalém. Erroneamente, Ezequias colocara a sua confiança no apoio egípcio, mas isso mudaria. Olha os 4 primeiros versículos do 36, no ano, eu já li, né? Então saíram, perdão, já li só o 4, né? Vamos de novo. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e tomou. A gente acabou de ver isso escrito lá em Reis. O rei da Síria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, que eu li para vocês agora há pouco. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias,
o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiasse, lhe entrará pela mão e a transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Então, veja que Rabsaque, enviado pelo rei Senaqueribe, vai zombar, né, de Ezequias. Olha em que você está confiando. É nisso que você vai confiar? No Egito? Bom, ele, nesse interlúdio ali do 7 até o 13, ele ainda vai zombar de Deus. Não bastasse isso, Rabsaque manda uma carta para Ezequias, manda uma carta escrita, uma carta que zombava de Deus. Ele falou aos mensageiros e também mandou por escrito essa zombação, né? essa blasfêmia contra Deus. E aí, dos versículos 14 ao 20, a gente vê uma cena bonita. Olha lá. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Olha que cena bonita. A carta que trazia de forma concreta toda a blasfêmia, toda a ameaça, tudo que podia preocupar, Ezequias traz à casa do Senhor e mostra isso. Sabe? Olha aqui o que eles estão dizendo. Mas eu confio em ti. Eles derrubaram outros deuses, mas que não eram deuses, porque só tu és Deus. Né? Ezequias finalmente vai na direção correta, porque antes tinha, talvez, a aliança com o Egito já fosse meio que uma herança de Acais, porque Acais fez aliança com o Egito, né? E talvez Ezequias não tivesse muito como escapar ou achasse aquele caminho um caminho lógico. Mas quando ele vê que a coisa realmente não está funcionando e que o inimigo falou era verdade, vocês estão confiando no Egito, ó, caniço, né? Que rasga a mão se você se apoiar, ele vem e lembra de confiar em Deus. Que a confiança na força humana não vale nada, mas a confiança na força de Deus é suficiente. A resiliência de Ezequias não lhe permite o desespero de uma difícil situação. Afinal, ele conhecia os caminhos de Deus e ele promoveu uma mudança de comportamento no povo. Só que na hora da aflição, por algum motivo, ele não estava ali, antenado que tinha que pedir a Deus. E estava confiando no apoio do Egito, né? E Deus vai e responde. Responde de uma forma maravilhosa
essa súplica de Ezequias, né? Deus responde que aquele povo que, primeiro que Rabsca, como é que é o nome do cara aqui? Ô Jesus! Ele iria voltar, vou voltar aqui para ver o nome dele. O cara do exército ali, gente, como é que é o nome? Iria voltar e não iria sequer Rabsaque, pronto, desculpa, Rabsaque. Ele iria voltar, e ele volta e acaba sendo morto. Depois vem outra ameaça, né? Contra como se diz? Contra Judá, contra Ezequias, uma segunda ameaça, e nessa segunda ameaça, Deus simplesmente manda matar, ou mata, não manda matar, ele derrama ali uma doença e 180 mil, assim, um negócio absurdo, morre, amanhece morto e o resto vai e se retira. Deus honra e livra o povo de Israel por conta dessa súplica de coração de Ezequias. Meus irmãos, como a gente gasta tempo à toa tentando resolver os problemas por nossas próprias forças, quando a gente deveria pegar e entregar nas mãos de Deus e deixar lá na mão dele, porque às vezes a gente entrega e quer tomar de volta, né? A gente deveria entregar os problemas nas mãos dele e deixar ele resolver, porque ele é capaz de transformar situações, de resolver problemas, de dar livramentos. Várias histórias bíblicas nos mostram isso. O clamor do justo evidencia a sua necessidade. Ezequias derramou o seu coração perante Deus. Pegou aquilo que tornava concreto, né, a ameaça, levou lá: Senhor, olha só, olha isso aqui. Só Tu és Deus, só Tu és poderoso. Ouve, né, ouve, inclina os ouvidos e ouve, atende meu clamor. Por favor, Senhor, preciso de Ti. O salmista lá no Salmo 91, versículo 15 fala: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. A gente precisa ter em mente e não esquecer da nossa dependência de Deus. Se Ezequias desde o início tivesse dependido de Deus, talvez a Assíria não tivesse invadido nada. Ou talvez tivesse invadido porque Deus queria mostrar alguma coisa. Deus queria disciplinar o povo. Mas quando Ezequias foi e se inclinou ao verdadeiro Deus, Deus atendeu. Ezequias era um camarada de fé. O segundo tópico vem falar ali do capítulo 38 e já vem falar de um desafio pessoal. Então, no primeiro tópico, o nosso autor falou do desafio internacional, a fé, o desafio pessoal, a oração. Todos nós estamos constantemente envolvidos por problemas, por situações que nos deixam aflitos. Todos nós estamos à porta da eternidade. Diariamente podemos morrer a qualquer momento e vamos para a eternidade, seja no céu ou no inferno, vamos para a eternidade, né? E Deus vem no capítulo 38 e manda Isaías avisar a Ezequias assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Né? Ele estava doente, ele estava com uma doença, parecia ser incurável e ele iria mesmo morrer disso. Isaías diz a Ezequias, né, que Deus mandou dizer isso, que ele iria morrer. A morte é algo, realidade, é uma realidade em nossas vidas, todos nós vamos morrer. Às vezes a gente vê um acidente, vê uma coisa assim que leva vidas jovens, né? Recentemente aqui em Brasília, perto de Caldas Novas, um rapaz se acidentou, ele era jovem, a sua irmã era uma adolescente, e a coisa ficou extremamente triste, porque faleceram num acidente de carro. Estavam indo para Caldas Novas se divertir,
e as vidas foram ceifadas. É triste, uma vida pela frente que não foi seguida, que foi interrompida por conta de um acidente automobilístico. E a gente precisa ter noção de que essas coisas podem acontecer. A qualquer momento podemos morrer. Para nós crentes, para nós salvos, é alegria, porque vamos para a eternidade. Mas a gente, quando vê a morte chegar, às vezes tem algumas preocupações. Às vezes tem um filho para criar, às vezes tem algo mais que a gente quer realizar, ou a gente sente que ainda não fez tudo que Deus queria que nós fizéssemos, que a gente errou, deixou de fazer e precisava fazer agora. Mas enfim, ela não faz acepção de pessoas e nós, como crentes, precisamos estar prontos para morrer a qualquer momento, né? Ela é a mesma para todos, ela é universal. Mas Ezequias, ele pede a Deus que tenha misericórdia. Isaías 38, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Acais, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Então, veja que ele, no momento de desespero, no momento de morte eminente, ele pede a Deus que lhe dê mais alguns anos de vida. Ele pede para preservar a sua vida. E ele, eu vou falar que ele cobra porque é meio ruim, né? Mas ele lembra: Senhor, eu fui fiel, eu fiz a tua vontade, eu busquei fazer tudo o que era reto aos teus olhos. E tenha certeza que para fazer o que era reto, ele pagou algum preço, porque as pessoas não gostaram do que ele fez, né? E aí Deus, olha, gostei, né? Dê um like aí, ó. Volta, Isaías, volta lá e diz para ele que eu vou honrar, vou te dar mais 15 anos, né? E aí Deus fala para Isaías para dizer para Ezequias que ele receberia um sinal concreto. Oh, meus irmãos, como é bom quando a gente precisa uma resposta de Deus e consegue um sinal concreto, né? Aquilo que só você pediu a Deus no seu pensamento, Deus vai e faz assim de uma forma nítida, de tal maneira que você não tem a menor dúvida de que aquilo ali deve ou não deve acontecer, porque aquilo ali é a resposta que você pediu, né? Eu lembro na Bíblia algumas destas respostas. Uma delas que eu lembro muito é de Gideão, né? Que Deus vai e fala que ele deveria liderar o povo para livrar das mãos dos midianitas, e ele se achava fraco, e aí ele bota a lã do lado de fora e pede a Deus que o orvalho molhasse só a lã e não em volta da terra. E Deus vai, né? No dia seguinte a lã estava encharcada e a terra seca. E aí, não satisfeito, ele pede: não, Senhor, faz ao contrário agora, não fique irritado não, só para saber se não foi uma coincidência, né? Se a lã ficar seca e o orvalho molhar o resto da terra. E dito e feito, Deus fez e confirmou concretamente, com um sinal concreto de que aquilo ali aconteceria. Deus agora vai confirmar que daria mais 15 anos para Ezequias com um sinal concreto,
pior do que um sinal concreto sensacional, um sinal concreto que desafia as leis da física. Porque o que descreve aqui, que aparentemente tinha um relógio construído ali por acaso, eles acham que era tipo uma escada, o comentarista traz aqui que seria tipo uma escada, em que a sombra iria andando. Você já viu um relógio de sol, né? De acordo com a posição do sol, a sombra do ponteiro vai apontando ali para o marcador e vai marcando as horas de acordo com o dia, de acordo com o movimento do Sol, que hoje a gente sabe que não é tão preciso não. Ele varia um pouco no hemisfério norte, no sul, esse andamento varia um pouco, mas dá uma boa noção de que horas nós estamos, né? Acais, lá no capítulo 7, poderia ter pedido a Deus um sinal, né? Isaías, lá no capítulo 7, fala para Acais: e continuou o Senhor a falar a Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, quer em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Acais se recusou a pedir a Deus um sinal de que Deus estaria com ele, que ele não deveria procurar os egípcios. E ele se recusou a isso, né? E agora Deus dá um sinal a seu filho, Ezequias. Olha que coisa interessante. Um sinal concreto de que Ezequias viveria mais 15 anos. Como isso aconteceu? Como a sombra voltou 10 graus? Cara, não sei. A Terra voltou, a Terra parou de rodar e inverteu? Não sei. O Sol parou? Não sei. As leis da física que nós conhecemos diz que se a Terra parar de rodar, todo mundo voa, todo dá um freadão, né? E que a gente não sente o movimento, porque ele é um movimento constante, enfim. Mas a gente não sabe o que aconteceu, se foi uma refração, reflexão, alguma coisa aconteceu ali que a sombra voltou. Então, conforme o milagre, né, como teria sido feito esse milagre, pouco importa. O que importa é que Deus disse que faria o milagre, né? Ele faria o milagre e que o milagre foi feito, né? Olha, farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. O sinal foi dito qual seria e o sinal aconteceu. Assim retrocedeu o sol 10 graus que havia já declinado. Então, veja que é muito gostoso quando a gente consegue de Deus esse sinal. Não é tentar a Deus não, sabe? Deus nos conhece, Deus sabe como nós somos fracos, como nós tememos as coisas e como nós somos sensíveis a essas coisas, né? Então, Deus deu sim a Ezequias um sinal, o sinal de que estava com ele, e aí a partir daí, no capítulo, a gente tem uma oração de Ezequias a partir do versículo 9, Cântico de Ezequias, né? Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter reestabelecido. E aí ele vem falando do 9 ao 14, né, revelando sua vulnerabilidade, e disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. E disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. O dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a dorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido. Responde tu por mim. Ele está aqui
aqui colocando toda a sua vulnerabilidade. Eu sou frágil. Depois do 15 ao 17, olha o que ele fala. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova e da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. Veja que ele reconhece aqui a soberania de Deus, as promessas de Deus e a fidelidade do Senhor. E depois, do 18 ao 20, ele entende a resposta positiva de Deus e o seu livramento. Ele termina lá no 22, mas no 18, ele fala assim: a sepultura não me pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espantaram em tua fidelidade os que descem a cova, né? Eis que foi para mim paz, e tive grande amargura. 38, 18, 38, 18, né? Eu tive grande amargura, eis que foi para mim a paz, e tive grande amargura. Então, o sofrimento, Ezequias reconhece aqui que foi para que ele aprendesse, ok? Terceiro tópico que vai acontecer é no capítulo 39. 39 retrata um terceiro desafio. Mas sabe o que acontece? Esse desafio não pareceu desafio, porque não afrontava Ezequias, não afrontava de frente Ezequias. A Babilônia, sabendo que Ezequias tinha ficado doente, tinha se recuperado, mandou uma visita de embaixadores. Olha só que legal, né? Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque que estivera doente e tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Olha só, para agradar aqueles que lhe visitaram, Ezequias vai e mostra tudo. Ezequias orou por conta da invasão da Assíria, lá no 37, do 14 e 20, e Deus atendeu. Ezequias orou no 38, 2 e 3 por conta da sua enfermidade, e Deus o atendeu. Quando ele recebe visita de pessoas querendo o adular, né, o agradar, ele não ora a Deus. Ele simplesmente recebe essas pessoas da melhor maneira possível. Por isso que eu falo que é interessante ler o texto em 3 lugares. Olha o que 2 Crônicas 32, 31 fala a respeito desta situação. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Aqui Isaías só diz que vieram os embaixadores, trouxeram cartas, presentes para visitar, porque ele tinha adoecido e agora estava bem. E Ezequias foi e mostrou todo o ouro, todo o poder, toda a riqueza que tinha no seu palácio, no seu reino e na casa do Senhor. E lá em Crônicas descreve um pouquinho melhor que Deus fez isso para aprovar e ver o que estava, para provar e ver o que estava no seu coração. Saem os embaixadores, Isaías vai lá e pergunta para Ezequias o que foi que aconteceu aqui. E Ezequias fala: não, eles vieram, não sei o que, eu mostrei tudo. E Isaías fala para Ezequias: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma
disse o Senhor. A demonstração de riqueza de Isaías era uma demonstração de orgulho, era uma demonstração de vaidade, autoimagem, sabe? Já ouviu a história de autoimagem? Não, você precisa ter uma autoimagem positiva, sim, mas tem que ter muito cuidado com a vaidade, com o orgulho. Saber que a gente não faz as coisas pela nossa própria força, sabe? Eu não sou um rei poderoso que enfrentei a Assíria. Não foi isso. Foi Deus que livrou. Precisava colocar as coisas nos devidos lugares. A dependência nossa tem que ser de Deus, não pode ser dos homens. E quando vierem nos adular, a gente tem que estar de espírito prevenido, pedir a Deus, Senhor, que eu não caia em armadilha. Não me deixe cair em armadilha. Mais tarde lá vai aparecer que a Babilônia invadiu, sim, e levou todos cativos, inclusive os filhos da família real de Ezequias levados como eunucos, funcionários do palácio do rei da Babilônia. Talvez Ezequias tivesse vivido esses seus anos percebendo a grande besteira que fez. Colocou o reino de Judá ameaçado por conta da sua vaidade. A história nos ensina a importância da humildade e da cautela na nossa relação com os outros e na nossa relação com a nossa autoimagem. Nós sempre temos o desejo de impressionar os outros. Como eu sou bom, olha como eu sou inteligente, olha como eu sou dedicado, olha como eu falo bem, olha como eu canto bem, olha como eu faço isso bem ou como eu faço aquilo bem. Cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, nosso coração é enganoso e nossas ações, quando impensadas, podem nos comprometer a nós e a todos os outros. Ezequias não comprometeu só a si mesmo, comprometeu todo o reino de Judá, né? E a gente precisa ter bem em mente estas coisas. O que eu tenho feito com relação a isso? Ok? Conclusão. Primeira sessão do livro, de Isaías, encerra com essa expressão: boa é a palavra do Senhor que disseste. 39 capítulos apresentaram o julgamento e esperança para o povo de Judá. O profeta denunciou corrupção, injustiça, idolatria, convocou arrependimento, convocou o retorno ao Senhor. O filho de Amós, que Isaías profetizou a vinda do Messias lá no proto-evangelho, no livro do Emanuel, que a gente chamou, traria salvação e restauração, e em meio ao juízo, ele oferece consolo, anunciando que Deus está atento ao clamor do seu povo. A evidência de que o Senhor ouve está nos clamores levantados por Ezequias. Ezequias, quando ameaçado, foi lá, levantou clamor e Deus atendeu. Quando ameaçado de morte, foi lá, levantou o clamor e Deus atendeu. E Deus nos atende do mesmo jeito, da mesma forma. O que Ele quer é esse coração derramado na presença dEle. O reconhecimento de que não é a nossa força ou força de alguém que vai nos livrar dos problemas da vida, ok? Mensagem central desse texto é um convite ao arrependimento e à confiança na soberania divina, mesmo em tempos de dificuldades. Para pensar em agir, oração em tempos de ameaça. Revela que reconhecemos a soberania de Deus. Quando a coisa fica preta e a gente ora, a gente está dizendo, sem palavras, que reconhecemos a soberania de Deus. A pergunta é, quando a coisa fica preta, a gente vai orar? Ou a gente tenta resolver, corre atrás, faz um montão de coisa, depois lembra que tem que orar? Quando a gente ora, Deus resolve. O clamor de Ezequias nos ensina que a oração com fé nos faz permanecer firme. Será que você tem orado? Como está a tua vida de oração? Você tem orado com fé? Tem pedido a Deus que lhe oriente nas decisões? Quando a coisa parece boa demais, você vai, vai para a galera? Ou você pede a Deus orientação para que não caia em armadilha? Orgulho, armadilha, olha só, é uma forma de autossuficiência. Ou eu confiar muito nos outros ou confiar em mim mesmo está errado, eu tenho que confiar em Deus.
Esse é um problema seríssimo. Quando está tudo muito bem, cuidado, cuidado. Nós precisamos nos colocar na dependência de Deus. Não nos colocar em situações difíceis, mas estar na dependência de Deus. Quando a decisão parece muito fácil, quando a decisão parece muito boa, a gente precisa pedir a Deus: Senhor, é isso mesmo que Tu queres? É isso que o Senhor quer que eu faça em minha vida? Essa é a Sua vontade? Não deixe que o orgulho, não deixe que aquelas pessoas que vêm falar muito bem de você lhe enganem. Deus está conosco, mas a gente precisa dar muita atenção a Ele, precisamos orar e vigiar o tempo todo. Que Deus nos ajude a estar sempre no centro da Sua presença, no centro da Sua vontade, fazendo aquilo que Ele deseja, cumprindo a missão que Ele nos deu.